Bom dia. Vamos lá, você estava preocupado com a questão do centro de massa, né? Então a gente viu na aula passada que a newtoniana final, em termos dessas coordenadas, pode ser escrita assim: P cm ao quadrado sobre 2 massa total mais P relativo sobre 2 massa reduzida mais o potencial da diferença relativa, né? Classicamente, você pode desconsiderar esse cara aqui, porque você pode sempre imaginar que você está no referencial onde esse objeto aqui, essa coisa está parada, tá certo? E você olha só para esse negócio aqui, tá? Agora, quanticamente, o que acontece? Né? A gente vai ter aqui uma certa função de onda, psi, tá? Ela vai estar escrita como, por exemplo, um pedaço aqui tá? Isso aqui você tem certeza onde está o centro de massa. Tá? E aqui eu tenho um certo estado relativo a esse pedaço aqui. Se for um oscilador harmônico, isso aqui vai ser um estado N ali, daqueles que vocês viram no operador de criação e aniquilação, por exemplo. Tá certo? E você tem o produto tensorial desse negócio aqui. Tá? Você pode estudar essa newtoniana, independente dessa newtoniana aqui, no sentido de que você pode encontrar os autoestados dessa newtoniana, você pode encontrar as energias e fazer todo o estudo ignorando que isso aqui existe. Tá certo? Eu acho que esse é o sentido que ele quis dar. Por que eu estou falando isso? Porque você pode muito bem ter isso aqui, mais um outro estado aqui, que está num x' centro de massa, tensor, um outro estado φ dessa parte dessa newtoniana aqui. Tá certo? E aí você não pode fatorar a posição do centro de massa. Porque na mecânica quântica você pode fazer combinações lineares desses estados, que vão representar estados emaranhados. E aí cuidado, porque nesse caso você não pode desemaranhar essa coisa aqui. Você não pode falar, não, eu vou fatorar o centro de massa. O centro de massa vai estar presente na brincadeira. Tá certo? Diferente do caso clássico, que você sempre pode imaginar que você está no referencial onde as coisas estão paradas. Então, por exemplo, aqui eu dei um exemplo não muito bom, porque aqui eu botei exatamente conhecida a posição do centro de massa. Mas vamos dizer outra coisa, pensar que esse cara aqui é uma gaussiana, então eu vou botar aqui, vou chamar um estado G, centrada num certo ponto x0, e essa aqui é uma gaussiana, mesma gaussiana, tá? Centrada no ponto x1, tá certo? E aí essa gaussiana aqui ela pode ter uma velocidade, é uma ondinha que está se propagando uma direção ou outra. Então mesmo que a velocidade não esteja bem definida para cá, a situação fica ainda pior se eu tiver essas duas gaussianas aqui. Porque qual é o referencial do centro de massa? É o que está descrito por essa gaussiana que está se movendo para a direita ou, digamos, essa aqui se movendo para a esquerda? Não existe referencial do centro de massa mais. Porque não existe velocidade. Partículas quânticas não têm velocidade. Então você não pode fazer uma mudança de referencial para um referencial onde ela está parada, porque o conceito de estar parado não existe mais. Tá certo? Então um pouco de cuidado, porque essa é a diferença crucial da mecânica clássica, uma das diferenças cruciais da mecânica quântica para a mecânica clássica. Tá certo? Porque tem esse produto tensorial complicando tudo. Se vocês forem pensar, por exemplo, um vetor V, lá da mecânica clássica, que dá digamos, o vetor velocidade de uma partícula em mecânica clássica. Ele é dado pela soma direta. Quando você escreve isso aqui, ó, vamos dizer aqui, ele tem a velocidade na direção x, né? Vezes aqui você tem um x chapéu, por exemplo. Né? Aqui, essa soma, pessoal, é uma soma direta. Tá? Aqui ó, é V2, velocidade na direção y, digamos assim, y chapéu, soma direta, V3, Z chapéu. Tá certo? Não é um produto tensorial, é uma soma direta. Ou seja, pega o espaço tridimensional, vetorial. O espaço tridimensional em que você fixa a componente 2 e 3 é um espaço unidimensional. Esse espaço aqui é um subespaço do próprio V3.
A soma direta desses caras aqui é o V3. É justamente aquilo que eu mostrei para vocês como soma direta. Tá certo? Eu estou pegando... Pensa no seguinte, numa soma direta de E1 de EI mais EJ, nessa soma... Desculpa. Na soma direta aqui, ó, V, digamos, 1 mais V2, eu vou ter, né, ou seja, dentro desse estado eu vou ter coisas assim, ó, E1 mais beta E2. Isso aqui tudo pertence a essa soma direta. Onde esse cara pertence a esse aqui e esse aqui pertence a esse aqui. As dimensões aqui se somam, é dimensão 1 mais dimensão 1. Certo? No outro caso, aqui eu vou ter E1 não, né? Digamos que aqui é I, podendo ter 10 dimensões, e J, podendo ter 11 dimensões. Então, se eu tenho 11 elementos de base aqui, mais 10 elementos, mais 11 elementos, eu tenho 21 elementos de base. Então, a minha dimensão desse espaço aqui é a soma das dimensões aqui. Enquanto aqui, eu vou ter I tensor EJ, pertencente a esse cara aqui, 1 tensor V2, eu vou ter 10 vezes 11. Tem muito mais estados possíveis aqui. Tá certo? Então, é isso aqui que, de certa forma, traz essa noção de emaranhamento. Esses estados a mais que eu tenho são essas combinações lineares de situações esquisitas, né? Que você não esperaria possível no caso clássico. Tá? Respondeu a pergunta? Sim. Professor, uma outra questão. A gente vai ter aqui resumindo, aqui nesse seminário, Vai sim. Tem alguma ideia de como, porque provavelmente ele já deveria saber o que significa estados emaranhados e coisas desse tipo, mas só tem uma ideia vaga sobre isso. Eu queria ter feito essa semana, mas eu estou participando de um evento internacional e aí não tive tempo mesmo. Tenho que inclusive eu vou apresentar hoje à tarde, eu tenho que terminar de preparar o negócio. Mas é semana que vem, tá? É porque tem uma parte da explicação que eu gostaria que fosse mais intuitiva. Porque tem uma hora que você vai fazer a quantização, que você vai fazer isso aqui, né? Que é o que eu estava falando para vocês na última aula. Você vai falar que esse cara aqui, de certa forma, é promovido para isso aqui. O problema é que para entender geometricamente esse objeto aqui não é fácil. Você pode deduzir como é que ele funciona, saber calcular, mas entender geometricamente o significado por trás dele é difícil. Entendeu? E aí eu só queria tentar assim, quebrar esse conceito para ele ficar mais acessível para vocês, para eu fechar o seminário. Tá? Mas semana que vem. Mais alguma coisa das outras aulas, pessoal? Então vamos lá. Começar a ver um pouco de física hoje, né? Então, pessoal, a gente estava falando de produtos tensoriais de estados que representavam diferentes características de uma mesma partícula. Então eu falei aqui que você tem o X, né? Um tensor X2, onde esse cara aqui representa a posição na direção X, né? Ou seja, deslocamento na direção X em relação a uma certa origem, e esse cara aqui representa deslocamento em relação à direção Y, né? Na direção Y em relação a uma certa origem, tá certo? E eu posso complementar aqui para, né, descrever partículas tridimensionais aqui um certo X3, tá certo? Então veja, é o produto tensorial de diferentes características de uma mesma partícula. E se a partícula adquirir novas características, mais elementos no meu produto tensorial. Essa partícula agora tem carga elétrica, essa partícula agora tem carga de um outro negócio esquisito que vocês não viram ainda, entendeu? Essa partícula tem spin. Isso tudo vai entrar como produtos tensoriais aqui. Essas propriedades se multiplicam. Porque no momento que você adiciona mais uma propriedade,
você tem a combinação daquela nova propriedade com todas as outras e todas as combinações lineares. Tá certo? Ou seja, uma partícula que agora tem posição, mas também tem spin, digamos que tem uma partícula aqui com spin. Você pode ter aquela mesma partícula com um certo spin em todas as posições possíveis do espaço tridimensional, mas também pode ter ela com outro spin, por exemplo, digamos que não seja spin meio. Então ela pode estar com spin menos ou spin mais, e todas as combinações de spin meio e spin mais com todas as posições do espaço. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer agora é que normalmente a gente já viu que essa notação pode ser compactada, né, assim, x1, x2, x3, tá certo? Ou ainda assim. Tá certo? Então, isso aqui é só uma maneira simplificada de escrever esse negócio aqui. Tá certo? Em algumas situações com spin, por exemplo, você vai ter isso aqui. Ou sem o vírgula aqui, dependendo do livro, tá bom? Agora, o que acontece se eu tiver mais de uma partícula? Na mecânica quântica, eu tenho o estado de uma partícula aqui, tensor, o estado da segunda partícula tendo a posição x2. Tá? E só para melhorar um pouco essa notação, vamos botar o índice em cima, porque é o lugar certo dele mesmo, tá certo? E a gente não confunde agora, tá? Então, veja, esse rótulo aqui, ó, é o rótulo que denota qual é a partícula que eu estou me referindo, tá bom? E esse rótulo em cima denota qual é a coordenada daquela partícula. Agora, um estado de duas partículas, ele vai ser descrito assim. Porque, novamente, eu posso dizer do estado em que a partícula 1 está aqui e a outra partícula está em qualquer outro ponto do espaço. Isso tem que ser combinado com o estado, né, com a outra possibilidade dessa partícula estar aqui e a outra está em qualquer outro ponto do espaço. Eu tenho todas essas combinações possíveis. Tá certo? E aqui, novamente, eu tenho emaranhamento. Tá certo? Novamente, não. Agora eu tenho emaranhamento. Certo? Que eu posso ter a soma de dois estados aqui mais outros dois estados aqui. x1 linha, x2 linha. Tá certo? Eu não consigo escrever isso aqui como um produto tensorial de dois estados. Vocês entendem isso, né? Então, como eu não consigo fazer isso, significa que eu não consigo pensar nisso aqui como essa partícula 1 tem essa posição e a outra partícula 2 tem outra posição. Vocês entendem a diferença? Porque, por exemplo, digamos aqui, por mais que a gente saiba que esses vetores aqui não representam estados físicos, porque eles não são normalizáveis, você pode pensar neles como um limite de uma gaussiana que vai ficando cada vez mais centrada no ponto x1. Tá certo? Então pensa nesse sentido. Então é normalizável ainda, porque é uma gaussiana bonitinha. Aí você fala o seguinte, então se a minha gaussiana tiver um delta, né, um sigma bem pequenininho, eu posso dizer com mais ou menos certeza, segurança, que a partícula 1 está aqui e a partícula 2 está aqui. Então na mecânica quântica eu posso ter essa descrição onde as partículas estão bem posicionadas. O problema é que vai, né, e se todos os estados que você pudesse descrever pudessem ser escritos sempre como um produto tensorial de dois estados, não ia ter muita novidade em relação à mecânica clássica. A novidade vem no fato de que se agora esses caras também são gaussianas, eu vou ter combinação de dois estados aqui, cada um onde as partículas estão bem posicionadas, só que a combinação linear agora não pode ser escrita como uma combinação linear de uma posição bem definida para x1 com uma posição bem definida para x2. Por mais que ela esteja sendo constituída da soma de duas coisas que são assim. Ou seja, isso aqui a gente não consegue escrever isso aqui como uma gaussiana centrada em alguma posição intermediária entre, sei lá, x1 e x2, x1 e x1 linha. Tá certo? Não tem como a gente escrever esse cara aqui, tensor, uma outra gaussiana aqui, centrada em x2 linha, né? Alguma, sei lá, ponto médio e tal. Não tem como, entendeu? Isso aqui não faz mais sentido. Certo? Isso aqui é o que a gente chama de emaranhamento. Esses dois estados são emaranhados. Tá? Ou seja, quando o estado não pode ser escrito como esse produto, ele é um estado emaranhado. Certo? Bom. Então, vou falar.
para a mesma partícula. Isso. Então, faltou falar isso. Então, veja, aqui a gente está usando uma... A gente está fazendo uma escolha que é, quando representar a posição de uma partícula, eu estou escolhendo que o primeiro estado do meu produto tensorial é o estado que representa a posição na direção X. O segundo estado na direção Y e o terceiro estado na direção Z. Tá certo? Agora, quando eu for descrever isso aqui, ó, cuidado, isso aqui eu estou implicitamente dizendo que existe o que quer que seja o estado da partícula 1, tensor o estado da partícula 2. Tá certo? Então, se eu quisesse realmente ser extremamente preciso, eu poderia botar algum tipo de decoração no cat daqui, só para ficar claro que esse cat é do espaço que representa a partícula 1 e esse é o cat do espaço que representa a partícula 2. Mas como eu vou manter a minha configuração de sempre colocar a posição da partícula 1 primeiro e a partícula 2 segundo, eu não preciso dessa decoração extra aqui. Tá certo? Isso aqui está claro, pessoal? Tipo assim, você escreveu aqueles três produtos tensoriais ali do X1, X2 e X3. Pensando no espaço vetorial, cada um deles está em um espaço vetorial para ele, certo? Uhum. Os espaços vetoriais de X1, X2 e X3 para a partícula 1 são os mesmos que para a partícula 2 ou não? No caso, quando a gente está falando só de base de posição, sim. Mas nada te impede, e isso vai acontecer em algumas situações, de, por exemplo, você tem uma coisa assim, ó, X1, ou seja, a primeira partícula está descrita pela posição dela, tá certo? Só que você sabe muito bem que, por exemplo, um oscilador harmônico, ele pode muito bem ser descrito pelo estado associado ao operador número, que é os autoestados do operador número, que são gerados pelos operadores de criação e aniquilação. Então você pode muito bem fazer isso aqui. Digamos que a segunda partícula seja um oscilador harmônico, tá? Mesmo que não seja, você pode fazer isso aqui. Mas vamos simplificar a nossa vida. Não tem nenhum problema em você fazer isso. Aí você pode falar, mas esse espaço vetorial é o mesmo que esse aqui? É, mas a base é diferente. Tá certo? Mas poderia ser o caso também que, por exemplo, digamos que essa partícula tem spin e essa não tem. Aí esses espaços vetoriais iam ser diferentes. Porque esse aqui ia ser o produto tensorial, posição, 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 spin, e esse aqui ia ser só posição, posição, posição. Tá certo? Então seriam espaços vetoriais distintos. Então o produto tensorial e a soma direta, elas podem ser feitas entre espaços vetoriais diferentes, de características diferentes, de dimensão diferente e tudo mais. Para poder trabalhar com eles, nesse caso, eu considero, por exemplo, o subespaço da primeira partícula como o espaço da segunda. Porque o senhor, por exemplo, deu o exemplo de um estado de uma partícula que tem cat x1, cat x2, cat x1, produto tensorial cat x2, até chegar no spin. E o outro é só x1, x2 e x3. Isso. Essas três coordenadas das partículas, esses três espaços da partícula 1 são os mesmos da partícula 2. São. Então, se eu considerar só o subespaço da partícula 1 ignorando o spin, aí eu tenho uma relação de equivalência. São espaços, são iguais, sim. Então, eu consigo trabalhar, apesar de serem espaços diferentes, se eu fizer um tratamento adequado, eu consigo estudar esses dois. Claro. Porque vocês têm que pensar que o espaço ele não é da partícula, ele é o espaço da característica que eu quero descrever da partícula. Então todas as partículas que tiverem aquela mesma característica vão ser descritas por o mesmo tipo de espaço vetorial. Tá certo? Mas é isso mesmo, pessoal. Isso, só para dizer que esse aqui é o espaço, por mais que os dois espaços sejam idênticos, esse é o espaço idêntico a esse, mas que representa a posição da partícula 1 e outro da partícula 2. Certo? Por exemplo, no caso do átomo de hidrogênio, você pode ter se perguntado, como N, L, M. Onde diabos está o átomo de hidrogênio? Onde está? Como é que eu tiro desses três números inteiros a posição no espaço do átomo de hidrogênio?
justamente a tua primeira pergunta da aula. O átomo de hidrogênio, ele é resolvido no referencial de centro de massa, no sentido de que a gente está encontrando os autovetores e autovalores somente da newtoniana que envolve o potencial. A segunda o outro pedaço da newtoniana que sobra é só P do centro de massa ao quadrado sobre 2m. Onde m é a massa total. Então aqui, ó, você pode pensar que o átomo de hidrogênio ele é descrito assim, por exemplo. Onde eu tenho certeza, né, que o centro de massa está na posição XCM. Agora, esse aqui é o estado do átomo de hidrogênio. Aquele outro pedaço é só um pedacinho do estado total do átomo. Tá certo? Então vamos lá. Tá, pessoal? Então é assim que a gente vai descrever, tá? E segue aquela mesma coisa que a gente tinha visto antes, tá? Eu pego isso aqui, por exemplo, x1, x1', esse negócio aqui é delta 3, x1 menos x1', tá certo? E se eu tenho agora x1', x2', isso aqui com x1, x2 vai ser escrito como, a gente não vai botar delta 6 aqui, tá certo? Por mais que pudesse, tá? Mas só para ficar marcado que esse delta é o relativo à normalização entre esses dois estados, tá bom? Então x1, esse aqui, né? Com esse e esse com esse. x1 menos x1', delta 3, x2 menos x2'. Essa notação está clara para vocês? O delta 3 com o argumento sendo vetorial? Isso aqui é o produto de 3 deltas, tá? Então isso aqui no fim é um produto de 6 deltas. Por isso que eu falei que você podia botar delta 6. Fica ruim a notação, tá certo? Né? Então esse cara aqui, né, da forma que a gente definiu o produto interno, dá origem a esse pedaço, e esse cara dá origem a esse pedaço aqui. E se eu tivesse escrito aqui esse cara em termos do produto tensorial de x1 e x2 e x1 e x2 seta em termos do produto tensorial desse negócio aqui, né? Cada delta ia vir de cada subproduto que eu vou ter dentro desse produtão tensorial aqui, tá certo? Então, veja, é um produto tensorial de 3 com 3 aqui, então são um produto tensorial de 6 espaços. E aqui produto tensorial de 6 espaços. A gente segue aquela regra, né, do produto interno agora, ou seja, o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro e assim por diante. Isso nos dá isso aqui. Isso aí era só considerando as posições, né? Só as posições. Se tiver spin, vai ter um delta aqui do delta, S', do 1, e um delta, S2', né? Se eu tivesse aqui S... Não, eu não vou escrever isso agora não, porque eu vou falar disso em seguida, tá bom? Mas sim, eu teria uns deltas extras ali. Ok. Então vamos lá. Vamos fazer a seguinte brincadeira. Vamos pegar aqui, imaginar uma mesa de sinuca, tá certo? Eu tenho aqui 4 caçapas, tá certo? E aí eu tenho o seguinte, eu tenho partícula 1, eu tenho posição 1, posição 2, posição 3 e posição 4, tá certo? E eu tenho o seguinte, eu tenho essas trajetórias aqui, ó, certo? Vamos supor que eu desenhe bem e que essas trajetórias são indistinguíveis, tá? No sentido de que essa aqui é idêntica a essa aqui, se você inverter aqui num espelho colocado aqui no meio, tá bom? Aí a pergunta é a seguinte, se eu tenho uma bola aqui e uma bolinha aqui, e ela foi lançada nessa direção junto com essa, ambas foram com a mesma velocidade, e elas, né, percorreram essas duas trajetórias aqui. Classicamente, quais são as perguntas que eu posso fazer? Se elas colidiram no meio. Oi? Se elas colidiram no meio ali, para qual lado cada um foi depois. Exatamente, eu posso perguntar se a 1 foi para 4 ou para 3, e se a 2 foi para 4 ou para 3, tá certo? E se eu souber as condições iniciais de 1 e 2, na mecânica clássica eu vou saber o quê? A posição das duas
eu vou saber exatamente onde, se a 1 caiu em 3 ou se a 1 caiu em 4 e vice-versa. Agora, por que eu sei isso? Por exemplo, digamos que você mostre a foto dessa situação e dessa situação aqui para alguém. Essa pessoa seria capaz de dizer se foi a 1 que caiu em 3 ou se foi a 1 que caiu em 4? Né? A pessoa seria capaz de dizer isso? O que está nos permitindo? Né? Porque aqui eu não falei explicitamente, mas eu estou supondo que essas bolinhas elas são idênticas, ou seja, uma é vermelha, outra verde. Não, todas elas têm características intrínsecas idênticas. Tá certo? Então, se eu mostrasse só esses dois eventos aqui, eu poderia dizer? Não teria como. Então, o que nos permite dizer? Mas por que conhecer as condições iniciais é importante para a gente? O que a gente conhece de prático quando a gente conhece as condições iniciais? O que as condições iniciais dão para a gente? A evolução. E o que é evolução? A passagem do tempo te dá a história. Eu conheço a história toda. Ou seja, eu posso voltar na história daquela partícula até descobrir onde ela estava antes. E como elas têm histórias distintas, as histórias as distinguem. Tá certo? O que distingue duas partículas idênticas na mecânica clássica são as histórias delas. Tá certo? Mas veja, a gente pode falar de partícula indistinguível em mecânica clássica. A surpresa da mecânica quântica é outra. Tá certo? A gente vai chegar lá daqui a pouquinho, mas vale a pena a gente falar agora da mecânica clássica. Digamos o seguinte, digamos que eu quero representar esse sistema aqui usando mecânica clássica estatística. Ou mecânica estatística clássica. Tá certo? Não é mecânica estatística do curso, tá? É só a estatística aplicada à mecânica. Tá bom? Então eu vou falar, beleza, eu tenho um estado em que eu tenho uma partícula aqui e um estado que tem uma partícula aqui. Tá certo? Essas partículas são gaussianas. Né? Essas posições iniciais aqui, digamos que seja gaussiano aqui e, deixa eu ver se eu consigo fazer, gaussiano aqui também. Tá? Aí eu te pergunto, qual é a probabilidade, quer dizer, eu ainda posso fazer as mesmas perguntas aqui? Oi? É porque tem distribuição de probabilidade em X e em Y. Oi? Isso, essa aqui é a distribuição de probabilidades da posição inicial. Por que não? Digamos que eu sei que a distribuição de probabilidade inicial é essa, mas eu sei com certeza que uma caiu aqui e outra caiu aqui. E que a trajetória e as duas trajetórias foram essas aqui. Agora, eu consigo falar alguma coisa? O que eu consigo falar? Eu acho que você ainda pode fazer as mesmas perguntas que você fez antes. Só que agora você não tem mais aquela condição inicial que determinava a história delas de uma vez só. Você pode fazer probabilístico agora. Mas eu posso fazer aquela pergunta? Não, justamente, mas para eu fazer essa pergunta, eu preciso me referir a elas como se elas fossem distinguíveis. Eu tenho que falar a bolinha 1. Mas veja, digamos que, claro, que meu desenho aqui está meio evidente que a probabilidade da bolinha 1 ser encontrada aqui é muito pequena, tá? Mas digamos que ela fosse uma gaussiana com sigma bem maior. As duas. Com uma superposição. O que ia acontecer aqui? Eu poderia falar, bom, talvez, mais provável que a 1, digamos que essa trajetória seja assim, essa aqui veio para cá e essa veio para cá. Mas, como a distribuição de probabilidade da posição inicial é bem larga, nada me garante que foi um acaso, uma chance em 1000, dessa tá aqui e dessa tá aqui. Porque existe uma probabilidade aqui, ó. Você pegar o rabinho aqui, digamos que tem uma probabilidade de 5% ainda da partícula ser encontrada aqui, dessa aqui, né? Se encontrada aqui ou para cá. E a mesma coisa para a outra lá. Entendeu? Então aqui nem faz mais sentido eu falar da partícula 1 e partícula 2.
Porque se eu não consigo saber quem ela é inicialmente, eu não consigo traçar a história dela. Eu posso traçar a história de uma delas depois de outra delas. E eu posso dizer que uma vez que isso aqui aconteceu, se eu não tenho mais nenhum erro na minha observação, eu posso daqui para frente dizer, ó, eu não sei quem eram elas antes, mas a partir daqui eu vou chamar essa aqui de 1 e essa aqui de 2. Se eu conseguir vê-las com precisão para sempre. Tá certo? Se eu não conseguir vê-las com precisão, mas o meu instrumento de medida tiver uma barra de erro pequena, eu posso continuar dizendo, né, que não, beleza, essa aqui vai ser a 1, quase com certeza, porque a probabilidade de eu medir ela aqui, na verdade ela está aqui é muito pequena. Só que normalmente a gente pode ter problemas aqui. Na hora que elas passarem bem perto uma da outra, né, se meu instrumento não for capaz de distingui-las ali, então eu posso novamente me perder e não saber mais quem é quem. Tá certo? Então, meu Deus. Não, o problema não é nem a gravação. Bom, a gravação não vai pegar só o áudio. O problema é vocês conseguem ver o quadro? Dá? Acho que dá. Beleza, Arthur? Você que desligou lá o interruptor, né? O disjuntor. Não, mas eu não vou perder a parte final, não. Tá, bom. Se eu estiver sentindo um ácido de cinema, Pois é, né? Com essas luzes. Ah, olha lá. Será que vai durar quanto tempo isso aqui? Vai durar pouco. Bom, sei lá, vi. Vamos lá. Então a gente estava falando aqui da indistinguibilidade das partículas e que existe uma certa fragilidade no conceito, né? Ou seja, ela é distinguível no sentido de que se eu consigo acompanhar a história dela, mesmo que ela não tenha nenhuma característica intrínseca diferente uma da outra, se eu consigo acompanhar as histórias, ou enquanto eu consigo acompanhar as histórias delas, elas podem ser tratadas como distinguíveis, tá certo? E além disso, o que acontece também é que nossa, quebrou meu ritmo. Que desculpa, antes de eu continuar. Então não é o fato de que a gente não tem uma posição bem definida para cada partícula inicialmente que faz com que elas não sejam distinguíveis. Eu estou na dúvida porque a gente... Elas são indistinguíveis quando você não tem nada para demarcá-las. E aí eu estava tentando mostrar para vocês o que a gente usa para demarcar duas partículas que são intrinsecamente iguais, é justamente a história delas. E o que é a história de uma partícula? É justamente por onde ela passou. São as características não intrínsecas, mas extrínsecas delas, que a gente percebe, tá certo? Mas que elas compartilham. Porque as duas partículas compartilham a característica de estarem em alguma posição do espaço. Tá certo? Mas no momento em que eu não sei mais qual que está onde, eu perco essa maneira de distingui-las. Né? Então a gente vive num mundo clássico, que a gente percebe as coisas, a gente percebe que essa cadeira está aqui e continua aqui, por mais que ela seja muito parecida com aquela cadeira de lá, a gente não diz que são cadeiras indistinguíveis, entendeu? Mas o mais surpreendente é que se você constrói uma teoria estatística, né, você pode construir uma teoria estatística e você tem a probabilidade da posição da partícula 1 com a probabilidade da posição da partícula 2, tá certo? E que se você pega essa função aqui e escreve ela como sendo você está dizendo, ao incorporar nessa função essa característica dela ser simétrica sobre a troca do primeiro bloco de 3 números para o segundo bloco de 3 números, você está incorporando nela a característica da indistinguibilidade. Tá certo? Porque se eu não fizer isso, eu ainda posso fazer a pergunta para essa distribuição de probabilidade. Aonde está a partícula 1 e a pergunta onde está a partícula 2. Agora, se eu faço isso aqui, e a minha distribuição de probabilidade tem sempre essa característica, então essa pergunta, a gente nem é capaz mais de fazer essa pergunta. Tá certo?
Porque a gente nunca vai saber sobre qual a gente está digamos, sondando o nosso experimento. Certo? E se você constrói uma teoria estatística baseada em funções que têm essa característica, ela vai ser diferente de uma teoria estatística para funções que não têm essa característica. Ou seja, a escolha da estatística ou das características da sua distribuição estatística influenciam, tá, na dinâmica daquelas coisas, desses objetos. Tá bom? Ok. Tá? Então, veja, quando a gente tem partículas distinguíveis, a gente pode fazer as perguntas: aonde está a partícula 1? Aonde está a partícula 2? Quando elas são indistinguíveis, eu posso fazer a pergunta: onde será que eu estou? Qual a probabilidade de eu encontrar uma partícula aqui e outra partícula lá? São perguntas diferentes, tá bom? Ok. Agora vamos ver na mecânica quântica como é que a gente faz isso, tá certo? Como é que a gente implementa agora? Porque veja, até aqui eu estava falando claramente para vocês que o que entrava aqui era a posição, o rótulo da posição da partícula 1 e aqui o rótulo da posição da partícula 2. Então veja, aqui, até esse nível, eu estava colocando a distinguibilidade das partículas. E que vai ser útil, porque, por exemplo, digamos que eu esteja descrevendo e um deles morreu. Eu estou descrevendo um próton e um elétron. O próton e o elétron são partículas diferentes. Então faz sentido eu fazer um produto assim e dizer: a primeira entrada é a posição do próton e a segunda entrada é a posição do elétron. Tá certo? Contanto, dois elétrons, não faz sentido eu fazer a mesma pergunta. A posição do próton. Eu queria perguntar se você falou que eram as características da partícula. Começou a falar de próton e elétron. Isso. É a posição, né? Na verdade, na prática, o que acontece nesse caso é que o próton vai ter outros números quânticos descrevendo ele, né? E o elétron também. E isso que vai fazer a distinguibilidade ali, né? Ou seja, são as características intrínsecas diferentes, né? Ok. Bom, então vamos lá. A gente viu que a gente pode escrever uma distribuição de probabilidade psi, uma distribuição de probabilidade, não, um estado no nosso espaço psi, que é dado por, digamos, deixa eu ver o que eu botei aqui, A tensor B. Tá? E aqui a primeira coisa para tomar cuidado. Aqui a gente viu que nós estávamos fazendo produto tensorial de 3 espaços com 3 espaços. Se tivesse spin, seriam 4 espaços com 4 espaços. Daí um produto tensorial no final de 8 espaços. Tá certo? Aqui a gente vai fazer o seguinte. Esse vetor é o vetor que descreve completamente o estado de uma partícula. Tá certo? E esse vetor é o vetor que descreve completamente um estado de outra partícula. Tá certo? Ou seja, o A ele pode ser X, Y, Z, S, número bariônico, sei lá o quê. Entendeu? E a mesma coisa para o B. Tá? Ok. A questão é o seguinte. Esse estado aqui, ele é claramente diferente desse aqui. Tá certo? Por quê? Porque eu posso distinguir. Se esses estados forem diferentes, eu sei que a primeira entrada é diferente da primeira entrada aqui. Ou seja, o conceito de primeira entrada, ele tem associado a ele, o conceito de primeira entrada existe. Tá? Ou seja, a primeira entrada do meu vetor aqui é distinguível da segunda. Tá certo? O que eu posso fazer para apagar essa distinguibilidade aqui, para justamente tentar descrever estados que são indistinguíveis? Ser um estado qualquer, no meu espaço final. É um estado de duas partículas. Isso. Então, como é que eu posso tentar apagar essa informação? Porque enquanto essa informação estiver lá,